Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico, a minha especialidade mãe é a endocrinologia. Eu sou endocrinologista adulto e pediátrico, sou membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fiz outras pós-graduações, eu vi que só a medicina ocidental não funcionava e hoje eu vou trazer um tema que é específico da endocrinologia, que é aquele laudo que o endocrinologista tem que dar para o paciente com cirurgia bariátrica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje a gente tem um novo posicionamento em relação à cirurgia bariátrica. Antigamente, o grande argumento para se fazer cirurgia bariátrica era que melhorava a qualidade de vida do paciente. Hoje, a cirurgia bariátrica não está mais sendo posicionada como algo que melhora a qualidade de vida do paciente. E isso vai muito com a parte da sistêmica. Sistêmica é uma área da terapia, tá? Das constelações, onde eu estudo o que é saudável dentro de um sistema. Então, dentro do conhecimento da consciência sistêmica, toda vez que eu arranco, eu tiro, eu corto alguma coisa, esse problema vai ser transferido para outro lugar. Então, por exemplo, eu tenho lá uma cirurgia de vesícula, tá? E aí eu vou arrancar a minha vesícula porque ela tem pedras. Eu vou resolver o problema da vesícula. Mas aí eu vou ter um outro problema, que é uma dificuldade de digerir gorduras e começo a ter inclusive às vezes uma diarreia com um pouco de gordura, chama esteatorreia, sai gordura. E aí a longo prazo eu vou ter uma deficiência de vitaminas lipossolúveis e vou ter uma deficiência de proteínas, porque a digestão de proteínas e gorduras não está satisfatória. Então eu tinha um problema, resolvi esse problema, mas a longo prazo eu vou ter um outro problema e muitas vezes é um problema pior. Por quê? Porque simplesmente não houve uma mudança num nível mais profundo. A pessoa está pensando a mesma coisa, está sentindo os mesmos sentimentos e está fazendo ações muito parecidas que levaram ela àquele adoecimento. Então, todas as vezes que eu tenho um recurso de arrancar um pedaço do meu organismo, o estômago é um órgão importante, principalmente para absorção de nutrientes. Então, se eu vou arrancar o meu estômago, um pedaço do estômago, ou se eu vou fazer um bypass, eu vou ter aí consequências a longo prazo que podem ser piores do que a própria obesidade, ok? Então, não sou eu que estou dizendo isso está na última diretriz da obesidade, do tratamento da obesidade pela cirurgia bariátrica, dizendo que a bariátrica não melhora a qualidade de vida das pessoas, ok? Então, baseado nisso, o endocrinologista ele vive um grande conflito. Porque qual a função do endocrinologista? Evitar a cirurgia. Evitar. E se ele não consegue evitar, porque isso acontece, ele precisa o quê? Minimizar os riscos do paciente. E muitas vezes o paciente ele chega no consultório do endocrinologista por último. O endocrinologista é o último a ser procurado. Ele já vem com o laudo do cardiologista, ele já vem com o laudo do psicólogo, ele já vem com o laudo do nutricionista e a cirurgia está marcada para semana que vem. E para o plano autorizar essa cirurgia, ele precisa de um laudo do endocrinologista. E aí, muitos endocrinologistas não sabem falar não para o paciente obeso, por medo de perder o paciente, ou porque ajudar, ou porque acha que a bariátrica vai melhorar a qualidade de vida, ou porque acha que a bariátrica vai resolver o problema da obesidade. E aí o que acontece? Existe um grande conflito. Por quê? Porque por um lado tem o paciente infantil, a obesidade é uma dinâmica de traço de caráter oral. Vou explicar o que é isso. Então, é assim, nos primeiros anos da minha vida, na vida lá do nascimento até 1, 2 anos, eu preciso de sentir segurança.
E se eu não tenho essa sensação de segurança, se a minha mãe e o meu pai tinham problemas e eu não me senti seguro, eu vou ter um trauma nessa fase. Então eu tenho uma sensação de abandono. E aí eu venho para a vida dizendo assim, ó, agora eu quero a bariátrica. Antes eu não quero a bariátrica, eu quero um laudo. E se você não me der um laudo, eu choro. E aí fica assim. Então fica assim, o paciente ele quer o laudo. Eu quero o laudo. Não entrem nessa. E se vocês forem pacientes, tá? Obesos, a ideia é não precisar da cirurgia, pessoal. É resolver o problema lá na raiz. Então, eu vou enxergar os meus traumas infantis, eu vou ver que eu estou comendo mais que o suficiente ou às vezes menos que o suficiente. Então, a dinâmica da obesidade, todo obeso é desnutrido, tá? Todo endocrinologista precisa entender isso, que o paciente bariátrico ele é um paciente desnutrido. Ele é desnutrido proteico e minerais e vitaminas também. Ele tem falta de tudo isso, tá? Por quê? Porque ou ele está comendo mais que o suficiente, porque ele busca na comida o alimento da alma, ou ele está comendo menos que o suficiente para emagrecer. E muitas vezes ele come mais que o suficiente para fazer a cirurgia bariátrica, num conluio neurótico onde tem duas pessoas doentes, um profissional e um paciente doente, onde o profissional diz para o paciente comer mais, porque aí ele consegue fazer a cirurgia pelo plano de saúde. Tá? Eu já vi isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. A primeira vez que eu escutei isso, há uns 20 anos atrás, eu falei, não, isso é mentira do paciente, né? Não é possível. Aí começou a vir 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200. Então, eu escuto isso na minha prática. Então, a função do cirurgião não é piorar uma doença para fazer cirurgia. A função do cirurgião é orientar esse paciente sobre os riscos e benefícios da bariátrica. Então, hoje, é lógico que precisa dar um tempo para que todos os cirurgiões saibam disso, mas hoje eu não posso mais dizer para o paciente que a cirurgia bariátrica vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou dizer, a cirurgia bariátrica vai fazer você perder peso, mas melhorar a sua qualidade de vida não, porque lá na frente você vai ter um monte de problemas e vai precisar correr atrás de médico de novo e fazer ferro endovenoso e fazer injeção de vitamina B12 ou vitamina B12 sublingual. E você vai precisar de fazer um acompanhamento para o resto da vida. Diferente daquele paciente obeso que de alguma forma consegue encontrar um caminho de autoconhecimento e consegue enxergar a raiz do problema e consegue seguir a regra de autopreservação, que é a regra da vida, eu vou me preservar. Então toda pessoa que segue a regra da autopreservação não tem doença. Nós não nascemos para ficar doentes e nós nascemos para viver 120 anos. Então a função do endócrino não é dar o laudo, não é fazer o que o paciente quer, é fazer um tratamento por 2 anos, tá? Você vai fazer um tratamento comigo com 2 anos, que sou um bom profissional, que sei entrar na parte emocional, que sei prescrever uma alimentação hiperproteica e hipocalórica. Então existe uma grande diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso eu posso perder a água. Perder peso é a coisa mais fácil do mundo. É o Dr. Caveirinha, passa um Lasix, passa um Aldactone, passa um monte de planta diurético, passa uma norexígeno, não orienta essa pessoa a treinar, mesmo se ela for treinar ela vai se passar mal, né? Porque ela vai ter hipotensão, porque ela está tomando um monte de diurético, e aí essa pessoa vai perder 10, 15 quilos, mas aquilo ali é tudo massa muscular, massa óssea, água e gordura que é bom, não perde nada. Então fica assim, o percentual de gordura antes do tratamento, 40%. Depois do tratamento, 40%. Não mudou nada. Ou seja, até perde um pouco de gordura, mas a relação gordura-músculo é muito negativa. Então, emagrecer o paciente é fazer ele ganhar massa, fazer ele ganhar osso, fazer ele ganhar pele, fazer ele ganhar massa neuronal, fazer exercício para a mente, fazer exercício para o corpo. Tá? Então, a obesidade ela é uma doença que está sendo negligenciada. Então tem gente que acha que dá para tratar a obesidade com dieta e exercício. Não dá. Precisa de medicamento, precisa de suplemento, precisa de tratar a resistência insulínica, precisa de dormir,
precisa de acompanhar, precisa de moderador do apetite no início, senão não vai, entendeu? Então eu vou fazer um tratamento por 2 anos, tá? O meu objetivo é evitar a cirurgia, e se depois de 2 anos fracassar o tratamento, eu vou fornecer um laudo para esse paciente, entendeu? Eu não vou dar um laudo para o paciente de outro médico. Tá? Eu até posso dar, você fez um tratamento por 2 anos, você fez um tratamento contínuo, com consultas, pelo menos 3 consultas por ano, ou você está tentando aí, vai um monte de profissional e só, eu quero emagrecer. Aí o que você quer? A dinâmica do traço de caráter oral é, eu quero, mas eu não quero fazer nada. Você faz para mim, tá? É isso que é a obesidade. Eu quero, mas você faz para mim. Eu quero, você me opera e aí eu quero emagrecer e você me opera. Eu tô disposta a tudo, doutor. Estou disposta a tudo. Você pode arrancar meu estômago, mas eu quero emagrecer, tá? E aí, como esse paciente ele passa por um trauma enorme, ele até consegue se conectar com a vida. Então, assim, ele sai da cirurgia, que é um risco, e aí ele consegue se conectar com a vida. Isso acontece. Tá? Quando a gente passa por um aperto muito grande e a gente se vê ali numa cama de hospital, tendo que beber só líquido, um trauma danado, dá uma chacoalhada mesmo. E aí eu até consigo. Então, eu não vejo a cirurgia bariátrica como algo bom e algo ruim. Não é a minha função, tá? Eu não preciso julgar isso. A minha função é, como endocrinologista, minimizar os riscos, evitar que um paciente, por exemplo, com problema de cálcio, de osteoporose, de desnutrição, de má absorção, entrar numa cirurgia e piorar, porque existem complicações agudas da cirurgia. E aí eu vou tratar a falta de vitamina B1, eu vou tratar a falta de vitamina B12, eu vou tratar as deficiências nutricionais, eu vou nutrir esse paciente. Quando ele entrar na cirurgia, vai ser uma cirurgia maravilhosa, todo mundo ganha. E se ele entrar na cirurgia, porque um bom profissional de obesidade hoje, ele consegue um resultado muito bom. O resultado da obesidade é ruim, por quê? Porque as pessoas não estão estudando profundamente a obesidade. Precisa mesmo, sociedades específicas para tratamento da obesidade. A obesidade precisa ser uma especialidade, tem que ter o obesólogo, tá? Só que o obesólogo ele não pode ser específico de uma coisa, ele precisa entender das emoções, ele precisa entender de nutrição. Então, por exemplo, quem vai prescrever uma dieta para um paciente obeso? O nutricionista ele é mestre em prescrever uma dieta saudável, só que tem uma grande dificuldade. Alguns profissionais, outros não, tá? Alguns profissionais que para mim não são bons profissionais, que passam uma alimentação que metade da alimentação é comida industrializada. Todo obeso está intoxicado. Não vai melhorar, não tem como, tá? Não tem como melhorar uma doença que é uma doença da intoxicação. Dos recursos que o nosso organismo tem e tudo que ele faz é para manter a vida. O nosso corpo ele é especialista em sobreviver, apesar das maluquices que a gente faz com ele, inclusive eu. Então o que ele faz? Ele acumula as toxinas na gordura. Então, se eu estou me intoxicando, eu não vou queimar a gordura. E quando começa a queimar a gordura, piora no início, porque quando eu queimo a gordura, eu disponibilizo para o sangue todas essas toxinas que eu comi durante a minha vida, ok? Então, a ideia é, eu como endocrinologista, tá? Eu preciso ser um médico de alta performance. Eu sou um metabologista, endocrinologia e metabologia. Não é que trata doença. O endocrinologista ele é um grande responsável por melhorar a performance do paciente. Ele estuda a fisiologia hormonal. Hormônio significa pôr a vida em movimento. Então eu tenho que assumir essa minha responsabilidade e preciso aprender, se eu não sei, a mobilizar a gordura do meu paciente. Tá? Vai estudar. Vai entender o funcionamento, a mecânica, vai aumentar a gordura marrom, vai melhorar as mitocôndrias, que aí o paciente vai melhorar e vai se livrar de uma cirurgia que muitas vezes é desnecessária. Tá? Então, não sou contra a cirurgia, mas fato é, a cirurgia é um golpe. Então, todas as vezes que eu cortar a minha mão, que eu tiver uma perda, por exemplo, de um ente querido, tudo isso é golpe. O meu organismo, ele aguenta alguns golpes. Mas depois de 2 golpes, eu já vou apresentar um problema.
um desequilíbrio, uma disfunção ou uma doença. Quem falou isso foi um médico muito sábio chamado Speranski, que é a teoria do segundo golpe. Vale a pena estudar esse profissional, Speranski, é um russo, fez um trabalho incrível aí, que infelizmente a gente não tem aí nem nas faculdades de medicina e nas bibliotecas também a gente encontra, mas a Speranski não está muito presente aí na literatura médica atual. Infelizmente, deixou um grande trabalho para a humanidade, que é a teoria do segundo golpe de Speranski. Pessoal, muito obrigado. Adorei fazer esse vídeo. Até o próximo.